Olá, pessoal! Eu sou a Márcia Cristina, autora dos livros Ética no Ambiente de Trabalho e Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial. Obrigada por estar aqui, prestigiando o meu canal. E esse tema, a ética, que tanta falta está fazendo na vida de todos nós, não é verdade? A questão que eu vou tratar hoje vai mostrar que a educação para a ética não está relacionada apenas com a melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho, o que, por si só, já justificaria os investimentos, certo? Mas a educação para a ética, que desenvolve a consciência ética, é também uma questão de combater os riscos operacionais que todas as empresas enfrentam. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar este vídeo e me dizer se gostou ou não gostou, ok? Então, a prevenção de riscos é um dos principais focos de investimento de empresas que pretendem permanecer atuantes e rentáveis. Muitas são as fontes de risco no dia a dia de todas as empresas, independentemente do tamanho da empresa. São riscos que podem causar sérios prejuízos e até determinar o encerramento das atividades, os chamados riscos operacionais. De uma maneira geral, esses riscos costumam receber a atenção dos administradores e pequenos empresários. Ninguém quer correr o risco de perder tudo por causa de um incêndio ou ter que pagar um alto valor em indenizações por danos causados a clientes ou a colaboradores. Não é verdade? Então, a maioria das empresas já possui vários tipos de seguros e sistemas de checagem da qualidade dos seus produtos ou da conformidade dos negócios realizados. No entanto, o risco que só pode ser neutralizado pela educação para a ética é aquele que acontece em consequência das decisões tomadas pelas pessoas que trabalham na empresa, que representam e decidem pela empresa. Afinal, as empresas são apenas uma entidade jurídica, né? Elas não decidem nada. Quem age e decide são as pessoas que lá trabalham. Não é mesmo? Então, o Código de Ética, que deveria ser fonte de inspiração para todos que trabalham em empresas que prezam os valores éticos, já investiram, né, nos instrumentos para ser reconhecida como uma empresa ética. Esses códigos costumam enfeitar muitas mesas e estantes, ou ficar lá nos atalhos das telas iniciais dos monitores de todos os empregados. Mas raramente esse link é acessado, lido ou consultado. O risco do negócio pode ser neutralizado pelos controles criados e acompanhados pela área de compliance. Entretanto, mesmo com milhares de controles, o risco vai permanecer incontrolável. Sabe por quê? Porque as ações de compliance são incapazes de prevenir ou controlar o risco que está dentro da cabeça de cada um dos trabalhadores. Esse é um campo abstrato, intangível, inacessível aos sistemas e capaz de encontrar formas de burlar todos os demais mecanismos de prevenção de riscos. E como evitar que relatórios sejam manipulados, colaboradores, fornecedores e parceiros seduzam ou sejam seduzidos pela corrupção, orçamentos serem superestimados, critérios de seleção sejam manipulados, projetos rentáveis e necessários sejam engavetados para dar lugar a outros que atendem interesses pessoais, porque dão maior visibilidade e prestígio. Também acontece de serem engavetados projetos que demandam muito trabalho e responsabilidade, apenas porque o gestor responsável tem preguiça de executar ou
Medo das consequências de um eventual insucesso. Ah, Márcia, peraí. Você está dizendo que tem gestores que escolhem um projeto ou uma excelente ideia apresentada por um colega apenas por preguiça de fazer acontecer? É isso mesmo. Pode ser preguiça, pode ser medo do fracasso e pode ser outra coisa também. A ideia dessa pessoa é muito boa. Se eu seguir adiante e desenvolver esse projeto, ela vai ficar conhecida. E aí, ela pode pegar o meu lugar ou ser promovida para outra área e eu perco um excelente funcionário. Melhor não. Deixa quieto. Que ninguém vai nem ficar sabendo que ele ou ela teve essa ideia. E eu continuo tranquila aqui, fico na boa. Se você que está me assistindo pensa que isso não acontece, fique sabendo que acontece sim. Sabe por quê? Porque o gestor antiético vai sempre pensar primeiro no que é conveniente para ele, não para a empresa, e muito menos para alavancar a carreira dos outros. Sem contar que a falta da consciência ética é também responsável pela falta de empatia, que é aquela virtude das pessoas que sabem enxergar com os olhos dos outros, porque sabe se colocar no lugar dos outros. Então, quem tem empatia e percebe que a outra pessoa pode perder oportunidades, pode ficar constrangida ou humilhada, ela não toma uma determinada atitude egoísta, porque entende que não gostaria que fizessem isso com ela mesma. E como fazer para mudar esse cenário? Como influenciar no pensamento que determina a opção das pessoas por decisões éticas? Em resumo, como fazer para que representantes, dirigentes, executivos ou gestores de todos os níveis trabalhem duro e verdadeiramente na defesa dos interesses da empresa? A resposta é óbvia. É o tema deste vídeo e de todo o meu trabalho. O caminho é adotar ações de educação para o desenvolvimento da consciência ética. Mas, se é tão óbvio, por que as empresas continuam a negligenciar estas ações? Por que será? Por que será? Porque esse esforço precisa começar criando consciência ética, sabe? Quem? Na liderança, principalmente dos maiores gestores das empresas. E é aí que está o maior empecilho. As lideranças não estão interessadas em mudar a forma como agem, como comandam e, principalmente, não querem abrir mão de vantagens, facilidades e benefícios. De uma maneira geral, elas não estão dispostas a ter que prestar contas dos seus atos e muito menos ter que controlar ímpetos na forma como se relacionam com subordinados e com seus pares. Também não querem se indispor com pessoas de suas equipes que apresentam desvios, mas contribuem muito para alcançar os resultados que garantem a manutenção de sua própria posição. Veja que interessante. Gestores antiéticos que maltratam subordinados sabem muito bem como agir e falar com seus superiores hierárquicos. Não é verdade? Nessa hora, são as pessoas mais éticas do mundo. Então, não é que não saibam como agir, apenas utilizam diferentes filtros. É isso aí, eles sabem. A mudança necessária pretende valorizar não apenas os mais talentosos e dedicados, mas também os que alcançam bons resultados sem ferir os valores éticos. Não é justo comparar os resultados de quem segue atalhos com os resultados das pessoas que fazem tudo dentro dos conformes. Assim, é preciso investir na educação para o desenvolvimento da consciência ética de todos.
inclusive dos que estabelecem as metas, né? E daqueles que conferem os resultados. Então, precisa criar consciência não só nos colaboradores que desempenham as tarefas mais simples, mas também nos ocupantes dos cargos mais altos. Simples assim. É por isso que, né, a coisa não anda. É necessário despertar as mentes. Enfatizo mais uma vez. Pesquisa da Ethics and Compliance Initiative, a ECI, uma comunidade de melhores práticas de organização que estão comprometidas em criar e manter programas de ética e compliance de alta qualidade e que reúne profissionais e acadêmicos de todo o mundo, revelou que algumas pessoas agem com integridade independentemente da situação em que estão colocadas. Outros sempre agem por interesse próprio. E a grande maioria das pessoas está em algum lugar no meio dessas duas possibilidades e seguem o padrão que percebem ao seu redor. Em culturas éticas, essa maioria vai manter a linha. Em empresas descomprometidas com a ética, essas pessoas violam as normas sem qualquer questionamento. Ou seja, a maioria vai simplesmente seguir a forma de atuar que percebe no ambiente, especialmente seguindo os exemplos de conduta apresentados pelas lideranças. A forma como a empresa trabalha as questões éticas é determinante para direcionar a forma como seus empregados vão se comportar. Ok, Márcia, entendi. Mas a educação para a ética é capaz de rapidamente mudar a conduta de todos? Claro que não, né? Claro que não. Um programa de educação para a ética implica em mudança de cultura, e isso exige investimento em programas de longo prazo, além de ações efetivas, constantes e permanentes. Não é assim, tá aqui, um programa para desenvolver consciência ética. Tu começa agora, termina daqui a um ano e acabou. Desculpa aí, não vai para lugar nenhum. Além das aulas, sim, aulas de ética. É preciso debater, argumentar, demonstrar o risco de uma atitude antiética representa para a empresa e para a carreira de quem adota um comportamento questionável. Vamos lembrar que as pessoas têm origens e histórias de vida diferentes e que seus entendimentos do que é certo ou errado, ético ou não, podem variar muito conforme o meio em que foram criados. Por isso, é uma questão de justiça que a empresa ensine o que é ou não considerado adequado segundo os valores éticos adotados. As pessoas não deveriam ser punidas por uma atitude questionável quando não foram informadas com antecedência que aquela atitude não seria tolerada naquela empresa. Veja bem, pense aqui comigo. Apenas as lideranças têm poder de cometer assédio moral ou sexual. É ou não é? Afinal, se um colega que não tem nenhum poder sobre você manda aquela cantada inconveniente, você dá o fora e pronto, certo? Mas quando vem de uma chefia, de uma pessoa que tem poder para prejudicar a sua carreira, fica tudo muito difícil. Argumentar que é impossível mudar a tendência natural de pessoas egoístas que sempre decidem com base em seus próprios interesses é negar que essas mesmas pessoas têm medo de serem descobertas e punidas, né? Elas são assim, mas elas agem nas sombras. Se elas sabem que se forem descobertas vão ter que pagar pelos seus erros, elas também, apesar do egoísmo, elas também vão pensar duas vezes. Pelo menos vão botar na balança, né, os riscos. Veja bem, é ingenuidade acreditar que um programa de educação para a ética pode criar a consciência ética em todas as pessoas, mas certamente vai melhorar a forma com que elas analisam e encaram
um dilema ético. Algumas percepções do que é ético ou não podem variar de uma empresa para outra. Você sabia disso? Pois é, mas acontece. Claro, vai depender do que o gestor, do que os gestores maiores consideram ético ou não. É fundamental que as lideranças sejam as primeiras a serem preparadas e também punidas quando erram. Afinal, são um exemplo de conduta para suas equipes e para as futuras gerações. Elas estão ali com o exemplo delas formando os líderes do futuro. Não adianta criar um código de ética que prevê a aplicação de punições quando essas punições não são aplicadas aos líderes e dirigentes. Interessante perceber que nas reuniões de gestores, onde o tema da conduta ética é abordado, os presentes são tratados como se fossem todos incapazes de desvios éticos ou morais. Eu já participei de algumas dessas reuniões e o que acontece é que todos ficam com expressões muito sérias. Um monte de anjinho. Eu já sabia, as atitudes de alguns que estavam ali. Veja bem, pense aqui comigo. Apenas as lideranças têm poder de cometer assédio moral ou sexual. É ou não é? Afinal, se um colega que não tem nenhum poder sobre você manda aquela cantada inconveniente, você dá o fora e pronto, certo? Mas quando vem de uma chefia, de uma pessoa que tem poder para prejudicar a sua carreira, fica tudo muito difícil. Argumentar que é impossível mudar a tendência natural de pessoas egoístas que sempre decidem com base em seus próprios interesses é negar que essas mesmas pessoas têm medo de serem descobertas e punidas, Elas são assim, mas elas agem nas sombras. Se elas sabem que se forem descobertas vão ter que pagar pelos seus erros, elas também, apesar do egoísmo, elas também vão pensar duas vezes. Pelo menos vão botar na balança, os riscos. Veja bem, é ingenuidade acreditar que um programa de educação para a ética pode criar a consciência ética em todas as pessoas, mas certamente vai melhorar a forma com que elas analisam e encaram um dilema ético. Muita gente não é sequer capaz de identificar um dilema ético. Elas simplesmente seguem a orientação que recebem, seguem o padrão de conduta da maioria, porque entendem que se todos agem assim e não são questionados e muito menos punidos, é porque essa é a forma certa de agir. O mundo está mudando. Na verdade, o mundo está evoluindo. Gestores de várias empresas de todo o mundo, em especial dos Estados Unidos, já perceberam que é preciso investir na educação para a ética, não apenas pelo risco representado para o negócio, mas também porque o ambiente de trabalho está terrivelmente hostil. Uma demonstração clara disso é o aumento exponencial dos casos da síndrome de burnout. Se você quer saber mais sobre esse problema, veja o vídeo que publiquei sobre esse tema. Vou deixar o link aqui na descrição. Resta saber até quando as empresas vão fazer vista grossa para um problema tão grave, que reduz a lucratividade e até ameaça a sobrevivência de empresas e dá causa a tantos casos de doenças físicas e emocionais, destruindo carreiras e pessoas brilhantes. A gente vê exemplos de empresas que tem tudo lá, tem código de ética, tem os canais de denúncia, tem o comitê, mas não punem, não sequer apuram. A gente viu agora um grande escândalo que me doeu bastante, porque veio justamente da empresa onde eu trabalhei por tantos anos e é onde eu aprendi, a perceber que a conduta ética faz uma falta enorme. Isso aí, pessoal. Gostou? Curte, compartilhe, comenta.